Muito bem, estamos chegando com o Jornal da Mix desta segunda-feira. Dr. Mauro César Martins aqui com a gente para começar a semana. Tudo bem, Dr. Mauro? Tudo bem, uma ótima semana a todos. Nesse horário, os trabalhadores dignos e honrados estão todos indo para o seu trabalho, alguns já estão no trabalho, outros estão chegando. Muitos ouvintes me encontrando em todos os lugares públicos que eu entro, adentro, né, falando dos nossos comentários. Né? Enfim, é muito legal, né? É uma discussão de temas atuais. Então, muito obrigado pelos ouvintes, pelos telespectadores e vamos a uma ótima semana. Quero mandar um alô especial aí para as mães e também para os pais, padrastos, madrastas que levam os filhos na escola. A escola voltou com tudo na semana passada e tem muita gente que está ouvindo a gente no trânsito também. O trânsito é ruim para algumas pessoas, mas para o rádio até é bom, né? Que as pessoas ficam ali ouvindo as notícias logo nos primeiros minutos da manhã. Bom, então muito obrigado a você que nos acompanha. Também quem está nos aplicativos, que trabalham com aplicativos no Uber 99, tem o Chamecar Imprudente, tem InDrive, enfim, todos esses trabalhadores aí que ouvem aqui a Mix FM, muito obrigado. Doutor Mauro, a gente vai começar com uma notícia que está dando o que falar, não só no Brasil, mas no mundo todo, que são as ações do Donald Trump. Cada dia lá ele assina decretos e esta semana vai assinar um monte de decretos, eu tenho certeza disso. Mas na semana passada, me chamou muita atenção que o governo de Donald Trump revogou uma extensão de status de proteção temporária para venezuelanos que foi determinada por Joe Biden, pouco antes de deixar o cargo. A medida permitia que mais de 600 mil pessoas que vivem ali ou trabalham nos Estados Unidos tenham essa proteção temporária. Ele disse: interrompemos isso e hoje assinamos uma ordem executiva. E me chamou a atenção que a secretária do Departamento de Segurança Interna, Kristi Noem, ao anunciar essa decisão à Fox News, disse o seguinte: o povo desse país quer estes saco de lixo fora. Eles querem que suas comunidades estejam seguras. Chamou os venezuelanos que estavam lá, né, de sacos de lixo. Os Estados Unidos não tá pegando pesado demais e atacando todo mundo, não, doutor Mauro? Olha, ontem eu assisti no programa WW da CNN a entrevista do ex-embaixador americano no Brasil, se não me engano, Tony Chaplin. Primeiro, uma pessoa que fala português fluentemente, inclusive ele pediu aposentadoria, trabalha no Brasil e agora nos Estados Unidos com grandes empresários. E ele disse o seguinte: em relação à Venezuela, em relação ao Brasil, América Latina, o México, o Canadá, ele disse que todos... E ele trabalhou com o Trump no primeiro mandato. Uhum. E foi o primeiro embaixador em Taiwan do governo americano. Então ele disse que os tempos serão difíceis mesmo com a política adotada pelo Donald Trump. Seja para armas nucleares, seja para o meio ambiente, seja para a economia. Porque o Trump tem aquela política do America First, Estados Unidos em primeiro lugar, e os outros depois. Isso serve inclusive para o Brasil. E eu vi recentemente, pela primeira vez, o presidente Lula também rebatendo aquelas críticas do Trump que, por estar no BRIC, se vai taxar os produtos em 25%, podendo Queria chegar criar a 100%. uma moeda nova. Né? O Lula e o também, BRIC né? queriam criar uma outra moeda, etc. Então isso ameaça os Estados Unidos. E o Trump e a turma dele que foi eleita, ele fez maioria no Senado, maioria na Câmara e ganhou no voto popular nos Estados Unidos. Ele ganhou dizendo que ia tirar os imigrantes dos Estados Unidos. Eu vejo hoje uma verdadeira caça às bruxas dos imigrantes nos Estados Unidos, porque o que eu procuro ler todos os dias. É muito triste você encontrar um ministro, que essa secretária da Segurança Interna é uma ex-parlamentar, já trabalhou nesse cargo no governo anterior,
E voltou agora, como voltou o xerife também da imigração, que já trabalhavam com o Trump. E eles realmente têm uma política agressiva contra os imigrantes, principalmente os ilegais. E o que aconteceu? O governo do Barack Obama e depois o governo do Joe Biden, eles abriram a porta dos Estados Unidos para os imigrantes, como uma política dos democratas mesmo, que é ligado mais à esquerda, mais a direitos humanos, isso, aquilo. Mais progressista. Dito progressista. Então, os Estados Unidos hoje é muito difícil, qual Portugal também, é muito difícil você viver lá como americano. Eu não estou falando nem da Flórida, que lá 90% é latino. É latino. Mas eu estou falando em geral. Mas é muito triste vê-la chamar os imigrantes venezuelanos que tinham a proteção do governo americano para uma permanência temporária, legalmente, para não ser preso, deportado. E o Trump, como quer deportar inicialmente quem já responde por crime nos Estados Unidos, quem é condenado nos Estados Unidos, e até quem está perto desses indivíduos, quando eles pegam, ele quer realmente deportar esse pessoal. E é uma política do governo americano. Você não tem muito que... se você falar, você concorda com essa política? Eu não concordo com a forma da política que ela está sendo feita. Mas o cara ir morar na sua casa e cometer crimes também não dá para aceitar, né? Mas é o que eu estou dizendo. O Brasil também já extraditou. Inclusive, muita gente esqueceu que quando teve os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, 2 lutadores cubanos, dois cubanos, se deserdaram. Pediram asilo político no Brasil. E o que o Lula fez para agradar o Chaves e o Maduro? Mandou a Polícia Federal procurar e prender os dois. Assinou a ordem de deportação, entregou os 2 boxistas que queriam ir para os Estados Unidos, pedir asilo político, entregou de volta para o governo cubano. Até hoje, ninguém sabe onde estão esses lutadores. Então, o governo Lula já fez pior, né? Por exemplo, ele não extraditou o Batiste. O Supremo mandou extraditar o terrorista Cesare Battisti. O italiano, né? O italiano, criminoso. Aí o Lula segurou até o último dia do mandato dele. Quando o Bolsonaro entrou, mandou embora. E aí, quando ele fugiu, foi para Bolívia. Vendo o Bolsonaro que ia mandar ele embora, foi para Bolívia. Tempos depois, ele é pego na Bolívia. E vai preso lá para Itália. Chega lá, ele fala, não, realmente, olha, eu cometi esses assassinatos mesmo, mas eu queria que vocês reconsiderassem, eu queria uma cadeia melhor, eu confesso tudo, mas me põe numa cadeia melhor. Então, como é que fica a cara de um governo brasileiro que protege criminosos, assassino, terrorista, que exila, que devolve exilado político para a ditadura cubana? Isso é muito triste. Então, todo país tem direito de ter a lei de imigração. O Brasil tem uma tendência de aceitar todo mundo. O Brasil tem a tendência. Italiano, japonês, sírio, libanês, enfim, todas. O cubano, o argentino, quando estava ruim, o boliviano, o Paraguai. Agora, muitos países, como é o caso dos Estados Unidos e como é o caso do Donald Trump, ele entende que não é para ter essa quantidade de imigrantes lá, e principalmente se tiver ficha criminal ou se já cometeu algum delito. Tá fora. Inclusive, ele está pensando em mandar agora para Guantánamo, que é a prisão dos terroristas que tem lá em Cuba. Tem 30 mil vagas lá. Aí vai ser o fim mesmo. Aí os direitos humanos vão criticar mesmo. O que se pede, desculpa, o que se pede é que ele faça, se for o caso, a deportação de imigrantes que sejam condenados. Mas trate-os com dignidade dentro do avião, etc, etc, etc. Isso até o Brasil está tentando negociar para receber. Parece que vai ter uma conversa nesse sentido, né? Eu tenho muitas dúvidas se os Estados Unidos vai querer conversar, mas pode ser que nesse aspecto de como
Como vão ser transitar, transportados. aí não tem problema nenhum. Acho que dá para a diplomacia resolver essa questão. Lembrando que o governo Joe Biden mandou para o Brasil mais de 8 mil brasileiros extraditados com algema e mandava tudo para Belo Horizonte. E o Barack Obama mandou mais que ele. Barack Obama mandou mais do que ele. Então os democratas também não querem imigrantes dos Estados Unidos, só que eles não vão para a imprensa falando, brigar, né? falar. O Trump gosta. O Trump gosta, é o estilo dele. Bom, voltamos já com o doutor Maldo César Martins. Vamos falar mais de Kassab, Lula e Haddad, esse trio que tá dando o que falar. Voltamos já.